Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, descendo para Jope, em direção a Tarsis. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento, nós vamos passear no livro de Jonas, e eu quero te convidar a prestar atenção nisso, porque nós vamos do primeiro capítulo até os últimos versículos de Jonas, e nós precisamos estar ligados nessa história tão profunda e tão maravilhosa. Jonas, Deus dá uma ordem a Jonas, e todos nós conhecemos essa ordem, que Jonas deveria profetizar em Nínive, mas a Bíblia fala que Jonas desobedeceu a Deus. Jonas, quando Deus disse uma coisa aí para Nínive, Jonas fez outra. Jonas foi para Tarsis. E sabe, uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Jonas, na verdade, ele tinha bons motivos em desobedecer a Deus. Não se espante com isso. Mas humanamente falando, Jonas tinha ótimos e excelentes motivos para desobedecer a Deus. E quantas vezes nós também encontramos motivos para desobedecer a Deus, não é verdade? Quantas vezes você não encontrou um motivo para mentir? Nunca aconteceu isso contigo? Se você é tentado a mentir, você pensou: poxa, se eu mentir eu posso ser promovido. Se eu mentir eu posso me dar bem. Se mentir as coisas podem fluir melhor para mim. Bons motivos. Jonas tinha bons motivos para desobedecer a Deus. Quantas vezes você também encontrou bons motivos para pecar? Não é verdade? Eu lembro, lidando com jovens muitas vezes, uma das áreas que o jovem é tentado a pecar é na área sexual. É ter relação sexual antes do casamento. Infelizmente, nesse momento, surgem vários motivos que o jovem tenta defender, que levam a entender que é certo ter a relação sexual. Eu já ouvi jovens dizendo que precisam ter relação sexual antes do casamento para ver se é compatível com a mulher. Não é verdade? Quantos já ouviram essa história aqui? Não, você precisa. Isso são conselhos que nós ouvimos das pessoas, da mídia. Não é necessário ter relação sexual antes do casamento para ver se é compatível. Gente, isso é uma furada, isso é uma mentira, isso é um grande equívoco. E não somente na área sexual, mas uma área que muitas vezes nós também encontramos motivos para desobedecer, assim como Jonas, é no julgo desigual. Quantas vezes eu ouvi jovens, homens, mulheres, o homem era cristão, a mulher não era, ou então vice-versa, a mulher é cristã e o homem não era, e quando você ia conversar com a pessoa sobre isso, porque o julgo desigual é pecado na Bíblia, ele dizia: olha, Pedro, eu estou namorando com ela porque eu quero trazê-la para Jesus. Não é verdade? Quantos já ouviram isso também? Misericórdia. Ou então a mulher dizendo: olha, eu vou namorar com ele porque eu quero ganhar ele para Jesus. Eu estou evangelizando ele. Tá bom. Acho que acredito, né? E é interessante que 99% dos casos é o contrário que acontece. Em vez do crente ganhar o ímpio para Jesus, o ímpio ganha o crente para o mundo. Na maioria dos casos. Mas enfim, isso é apenas uma citação. É que na verdade quando nós queremos pecar e quando nós queremos não fazer aquilo que agrada a Deus, queremos fugir da vontade de Deus, muitas vezes encontramos bons motivos para isso. Bons motivos entre aspas, tá? Não me entenda mal. Mas humanamente nós tentamos encontrar motivos para isso. E Jonas tinha bons motivos. Gente, os motivos de Jonas realmente eram bons motivos. Nínive era uma cidade muito grande. E era a capital da Síria. Era a maior cidade naquela época. E quem já leu sobre isso, ou está fazendo panorama bíblico, sabe que os assírios eram muito cruéis. Os assírios eram o povo mais cruel, mais maldoso daquela época. E eram grandes inimigos de Israel. E lembra, Jonas era de Israel. Os assírios eram os inimigos de Israel. Os ninivitas eram assírios. Eram pessoas cruéis. Para você ter uma ideia um pouco da crueldade dos assírios, a história diz que muitas vezes quando os assírios invadiam um determinado povo e capturavam os moradores daquele povo, sabe o que eles faziam? Quando eles encontravam uma mulher grávida, eles abriam a barriga da mulher grávida, tiravam aquele bebê e colocavam um gato vivo e fechavam a barriga. Tamanha tortura, tamanha maldade daquele povo, dos assírios, eles faziam isso.
A história diz também, você que não gosta muito de ouvir isso, fecha o ouvido rapidinho, mas a história diz que eles pegavam, muitas vezes no momento da tortura, eles esticavam os homens no chão, prendiam os seus pés, as suas mãos, esticavam o máximo possível e com uma faca esfolavam todo aquele camarada. Tiravam a pele e colocavam no meio da cidade e deixavam aquele cara vivo até morrer, sem pele no chão. E tantas outras coisas que eu poderia contar, mas acho que não ia te fazer bem, ia te dar um pouco de enjoo, de náuseas. Mas eles eram homens cruéis, eram homens muito cruéis, eles eram homens muito temidos pelos outros povos, pelos povos inimigos. Em alguns momentos da tortura, ele chegava a colocar a mão dentro da boca daqueles que estavam sendo torturados e arrancavam sua língua com a própria mão. Tamanha crueldade desse povo. Tamanha crueldade. Eles costumavam fazer pirâmides de crânios humanos, quando eles venciam uma guerra. Para mostrarem todo o seu poder e a sua violência, eles faziam grandes pirâmides de crânios humanos. Tamanha crueldade desse povo. E a história diz que muitos povos, que quando percebiam que seriam invadidos e capturados pelos assírios, sabe o que eles faziam? Quando aquele povo percebeu que os assírios iam invadir e eles iam perder, eles faziam um suicídio coletivo. Se matavam, todo o povo se matava, porque eles sabiam de como seria horrível cair na mão dos assírios. Como seria horrível ser capturado pelos assírios. Então eles preferiam se matar. Tamanha crueldade. Gente, é por isso que Jonas não queria profetizar para aquele povo. Vamos ser sensatos, vamos ser humanos. Jonas até que tinha um bom motivo para não profetizar. Mas o que levava Jonas a não querer ir para Nínive não era medo do povo. Jonas não tinha medo dos assírios. Pelo menos em nenhum momento na história você vê Jonas com medo daquele povo. Não. Jonas, na verdade, ele não queria a salvação daquele povo. Jonas não queria ir para Nínive, porque ele sabia que Deus tinha uma mensagem através da vida dele, e através daquela mensagem, Deus, como Ele é misericordioso e gracioso, Deus poderia salvar aquele povo. É por isso que Jonas não vai para Nínive. Jonas não queria a salvação daquele povo. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas não queria que Deus perdoasse e salvasse Nínive, os assírios. É por isso que Jonas não vai para Nínive. Gente, como eu já disse, Nínive era o principal inimigo de Israel. Como é que Jonas ia desejar a salvação deles? Para que os seus dias na terra se prolongassem? Para que eles pudessem invadir Israel? De forma alguma. Jonas não quer ir para Nínive. Jonas, ele nasceu e cresceu vendo os assírios invadirem Israel. Cerca de 14 vezes os assírios invadiram o reino de Israel. Jonas cresceu vendo seus amigos, os seus irmãos, sendo mortos por esse povo cruel. Jonas cresceu vendo seus familiares, talvez sendo torturados por esse povo, sendo capturados, sendo assassinados pelo povo da Síria. É por isso que Jonas não desejava a salvação desse povo. Jonas, ele tinha um ódio desse povo. Jonas tinha um rancor. Jonas tinha uma mágoa nesse povo. E ele sabia que com a sua mensagem prolongaria a vida da nação inimiga de Israel, que já estava em via de exterminar Israel. A própria nação de Jonas. Jonas convertendo, Jonas pregando, profetizando para Nínive. Nínive poderia receber a misericórdia e a graça de Deus e continuaria a sua existência, talvez cruel. É por isso que Jonas não escolhe pregar para Nínive. É porque Jonas, ele tinha uma grande mágoa e um grande rancor de Nínive. Não foi porque simplesmente Nínive era um lugar ruim e Tarsis era um lugar bacana. Não. Foi porque o problema não era Tarsis, o problema era Nínive. Era porque Jonas odiava esse povo e Jonas queria a morte desse povo e jamais gostaria de ver a salvação daquele povo. E nesse momento, nessa noite, eu quero compartilhar alguns momentos dessa história de Jonas. Alguns momentos que eu quero tentar entrar profundo com vocês para compreender alguns ensinamentos para nós. O primeiro momento da história que eu quero citar é a fuga. A fuga de Jonas. No versículo 3 do capítulo 1 que nós lemos, percebam que a primeira frase diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Jonas não só fugiu do chamado,
Esse texto diz, Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas não só renuncia o chamado de pregar para Nínive, mas Jonas renuncia o próprio Senhor que deu o chamado. Ele não só renunciou a profecia, mas renunciou o Deus da profecia. Jonas se recusa e foge para Tarsis. Mas o que levou Jonas a escolher Tarsis? Por que Jonas foi para essa cidade? Por que ele não foi para outro lugar? Primeiro, Tarsis, naquela época, ficava no fim do mundo. O lugar mais longe possível onde Jonas poderia ir era para Tarsis. No ditado popular, é onde Judas perdeu as botas. Ou melhor, onde Judas perdeu a unha do dedão. A meia, seja como for. Mas Tarsis era o lugar mais longe possível. Quando se pensava num lugar longe, no fim do mundo, naquela época poderia se pensar em Tarsis. Tarsis ficava a cerca de 4 quilômetros de Jope. Foi onde ele pegou o navio. Era o último e mais longe lugar conhecido onde os navios poderiam conduzir Jonas. Era o último lugar, a última parada, a última estação era Tarsis. Por isso que ele pensou, vou fugir para Tarsis. Jonas tenta fugir da presença do Senhor, indo para o lugar mais longe possível. E além de ser um lugar longe, era um lugar totalmente oposto a Nínive. Enquanto Nínive era para um lado, Tarsis era para outro lado. Tarsis ficava ali mais ou menos na costa da Espanha, muito distante do mundo antigo daquela época. Mas Jonas escolheu ir para lá. Um segundo motivo que leva Jonas a fugir para Tarsis é que Tarsis era um lugar onde a palavra de Deus nunca tinha sido anunciada. Jonas em Tarsis estaria tranquilo. Ele achava que a presença de Deus não estaria lá. Porque lá ninguém ouve, ninguém conhece sobre Deus, ninguém prega sobre Deus. Ele pensou que jamais seria incomodado com a voz de Deus. Ele pensou que naquela cidade seria uma boa opção, porque não haveria profeta. Se ninguém conhece a Deus, como é que existiria um profeta? E não tendo profeta, ninguém vai saber que eu sou um profeta. É por isso que Jonas escolhe Tarsis. E um terceiro motivo que Jonas escolhe Tarsis é porque era um lugar próspero. Tarsis era um lugar próspero. Tarsis era um lugar que naquela época era a fonte, era a principal fonte de ouro e de prata do mundo antigo. Era um lugar bom. Na verdade, Jonas uniu o útil e agradável. Eu preciso fugir de Deus, então eu penso no quê? Lugar mais longe possível, lugar onde ninguém conhece Deus, e poxa, um lugar legal, um lugar rico, um lugar que tem ouro, que tem prata, um bom lugar. Gente, pensando na visão de Jonas, até parece que Jonas fez uma boa escolha. Para aquilo que ele queria, fugir da presença de Deus, realmente Tarsis parecia ser um bom lugar. Tarsis era o melhor lugar possível onde Jonas poderia fugir. E é impressionante, abrindo parênteses isso, mas é impressionante que desde aquela época até os nossos dias, como é fácil nós fugimos da presença de Deus procurando um lugar rico. Como é fácil nós escolhermos as riquezas do que a presença de Deus. Até hoje nós vivemos isso. Mas Jonas escolhe Tarsis. E a Bíblia diz, nesse capítulo 1, não dá para eu ler todo, senão não vai dar tempo, mas que Jonas entra naquele navio em direção a Tarsis. De repente a Bíblia diz que vem uma grande tempestade, que Deus envia aquela tempestade, e os navegantes, os homens daquele navio que estavam a bordo, eles começam a ficar desesperados. Nós vamos afundar. O que está acontecendo? E eles fazem o seguinte, olha, cada um aí clama para o seu Deus. Vamos descobrir o porquê dessa grande tormenta, dessa grande tempestade, senão nós vamos morrer. E cada um começa a clamar ao seu Deus. O negócio não deu certo. E aí a Bíblia fala que o capitão vai até o porão, e sabe quem estava no porão dormindo? Jonas. Gente, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, uma grande tempestade, o navio está afundando, e Jonas está dormindo no porão. Como é que Jonas conseguia dormir profundamente numa tempestade? E o capitão chega para Jonas e diz, Jonas, acorda, clame ao teu Deus, porque nós vamos morrer. É uma tempestade muito forte. E a Bíblia diz que os homens tiraram sorte para descobrir quem era o culpado daquela causa, daquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Eles chegaram para Jonas e perguntaram, quem é você? Por que isso está acontecendo conosco? Jonas disse, eu sou hebreu, adorador do Deus que criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que Jonas chegou para aqueles homens e disse, olha, me joguem no mar. Se vocês querem realmente que a tempestade acalme, me joguem no mar.
Aqueles homens relutaram um pouco, eles não queriam matar Jonas, eles não queriam jogar Jonas sobre o mar, isso é claro. Eles relutaram um pouco contra aquilo, tentaram caminhar o barco novamente, o navio novamente até a terra, mas não conseguiu. Até que pegaram Jonas e lançaram sobre o mar. E a Bíblia fala que quando Jonas foi lançado sobre o mar, quando Jonas, em outros textos, você vê que Jonas estava quase se afogando, Deus envia um peixe. Deus envia um peixe e Jonas fica 3 dias e 3 noites na boca do peixe. Sabe, gente, uma coisa que eu aprendo com essa história é que o caminho da desobediência, ele sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. O caminho da desobediência, ele sempre te conduzirá, me conduzirá, nos conduzirá por abismos mais profundos. A trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida íngreme. Quando Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus, ele começa uma longa descida na sua vida. Jonas, ele é natural de Gate-Éfer. Gate-Éfer era um lugar na região montanhosa da Galiléia, é um lugar alto, um bom lugar. Jonas, tudo indica que era um galileu. E de Gate-Éfer, Jonas vai parar em Jope. Jope ficava ali na extremidade do mar Mediterrâneo, na altura do mar. Jonas desce para Jope. De Jope, Jonas vai para o navio. Desce para o navio. Do navio, Jonas desce para o porão. Do porão, Jonas desce para o mar. E do mar, Jonas é engolido por um grande peixe. Claramente, nessa situação de Jonas, nós podemos ver que o caminho da desobediência sempre nos conduzirá para um abismo mais profundo. De Gate-Éfer para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o meio do mar para o ventre de um peixe. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá para abismos mais profundos. Jonas, no capítulo 2, você não precisa abrir, mas quando ele está orando dentro da barriga do peixe, ele disse assim: eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Jonas disse: eu desci até os fundamentos dos montes, meu irmão. Ele está dizendo que ele desceu para o lugar mais fundo possível no meio do mar. Eu desci até o fundamento daqueles montes. Jonas foi para abismo dentro do mar. Jonas foi para o lugar pior possível que ele poderia estar naquele alto mar. Jonas, que planejava ir para Tarsis, um lugar bacana, um lugar rico, um lugar exótico, Jonas vai parar na barriga do peixe. 3 dias e 3 noites. Novamente eu afirmo, o caminho de Deus, o caminho da desobediência, sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. É por isso que nós podemos declarar e afirmar que não vale a pena desobedecer a Deus. E Jonas é uma prova disso. Jonas aprendeu com isso. E além disso, Jonas ele se mostra também um pouco inocente. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, como Jonas foi inocente? Ele era um profeta, mas como pode alguém querer fugir da presença de Deus? Jonas achava que poderia fugir da presença de Deus indo para um lugar distante. Gente, como pode alguém querer fugir da presença de Deus? Os olhos de Deus não estão voltados somente para a geografia, onde o seu povo se encontra. Mas os olhos de Deus estão voltados por toda a terra. Eu não sei se Jonas pensava que Deus poderia enxergar somente ali em Israel. Mas os olhos de Deus não estão voltados somente aqui para dentro da igreja, meu irmão. Os olhos de Deus não estão voltados somente para onde o seu povo se encontra, mas estão voltados sobre toda a terra. Mesmo nas trevas, Deus enxerga Jonas. Mesmo nas trevas, mesmo no lugar mais escuro possível, mesmo no meio de um abismo, Deus nos enxerga. Não há um centímetro sequer nesse vasto universo onde o olhar de Deus não esteja presente. Não há. E é impressionante como nós somos tentados a pensar que Deus nos enxerga somente dentro da igreja. Que Deus não me enxerga quando eu estou na minha casa. Que Deus não me enxerga quando eu estou maltratando meus filhos, ou a minha esposa, ou o meu esposo. Muitas vezes pensamos igual Jonas. Deus me enxerga somente dentro da igreja. Da igreja eu sou um santinho. Lá fora Deus não está vendo.
Deus não se enxerga no mais profundo abismo. Deus se enxerga no modo como você cuida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Deus se enxerga no trânsito, meu irmão. Deus se enxerga até quando você está jogando bola. Deus se enxerga. Não há lugar onde nós podemos fugir da presença de Deus. E Jonas aprende com isso. Jonas, você pode ver, principalmente no capítulo 2, que Jonas ele tinha um conhecimento dos salmos. Jonas ele cita alguns salmos. Mas parece que Jonas esqueceu dos Salmos capítulo 139, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Será que Jonas esqueceu disso? Fugir da presença de Deus? Como pode alguém querer fugir da presença de Deus? Mas ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas tenta fugir da presença de Deus, mas de repente se encontra no meio do mar. De repente se encontra quase morrendo afogado. De repente se encontra dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e durante 3 anos. 3 noites. 3 anos não, né? Coitado de Jonas. 3 dias e 3 noites. Mas sabe o que eu aprendo também nessa história, gente? Do capítulo 1, lembra que nós estamos falando ainda da fuga, tá? Estou no primeiro ponto ainda. Meia-noite eu termino, viu, gente? Fica tranquilo. Mas sabe o que eu... Estou brincando, viu? Não precisa levantar de aí embora, não. Mas sabe o que eu aprendo nessa história também, nessa situação tão caótica de Jonas? É que mesmo quando chegamos no fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Mesmo quando nós estamos no profundo abismo, a mão de Deus pode nos socorrer. E Jonas é uma lição clara disso. Jonas estava no pior lugar possível. Jonas estava se afogando. E Deus envia um peixe. Aquele peixe não era um castigo para o Jonas. Embora deve ter sido muito difícil ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, na verdade. Mas aquele peixe, na verdade, foi um instrumento de Deus para salvar Jonas. Mesmo quando nós nos encontramos no mais profundo abismo, a mão de Deus pode nos tirar de lá. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance. Quando chegamos ao fim da linha, ainda lá a mão de Deus se estende para te resgatar. Amém, meu irmão? Não há abismo demais, não há abismo tão grande na sua vida que Deus não possa te resgatar. Não há abismo tão grande que você não possa experimentar da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios: o amor de Deus que excede entendimento, para que conheceis o comprimento, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus que excede entendimento. O amor de Deus é tão comprido que não há abismo grande demais que Ele não possa te tirar. E nós aprendemos isso com Jonas. É interessante, olha só, também no capítulo 2, em um dos versículos, Jonas orando dentro da barriga do peixe, ele chegou a dizer assim: as águas me cercaram até a alma. Olha, gente, olha como triste isso. Jonas está dizendo, as águas me cercaram até a alma. Claro que isso, acredito eu, que é uma hipérbole de Jonas. Mas Jonas está descrevendo que ele estava já sendo afogado, quase morrendo. O abismo me rodeou. Está tudo dando errado em Jonas. Primeiro, está se afogando, não consegue mais respirar. Ele usa até o termo até a alma. Depois diz que o abismo me rodeou, ou seja, estou me afogando, não tenho para onde ir. Estou dentro do abismo. E sabe o que acontece ainda? O texto diz que e as algas se enrolaram na minha cabeça. Gente, dá até pena de Jonas. Jonas está se afogando, não tem para onde ir, tem um monte de alga na cabeça dele. Coitado de Jonas. Jonas estava numa situação horrível. E ele disse assim, como eu já disse, afundei até os fundamentos dos montes. Mas ele termina esse versículo dizendo assim: mas tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, o meu Deus. Eu estava no pior lugar possível, me afogando até a alma, abismo me cercando, as algas cobrindo a minha cabeça, mas tu me fizeste subir da sepultura. Ó Deus, ó meu Senhor. A história de Jonas é uma história repleta de graça e de misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Nós aprendemos com essa história e com esse momento que os nossos pecados não impedem Deus de nos amar. As suas escolhas erradas não diminuem o amor de Deus por você, meu irmão. É por isso que a Bíblia fala: quem nos separará do amor de Deus?
Nem mesmo as nossas falhas e os nossos erros nos separam do amor de Deus, impedem Deus de nos amar. Deus continua nos amando. Mesmo quando você vira as costas para Deus, mesmo quando você diz não para Deus, mesmo quando você rejeita a presença de Deus. Porque o que Jonas fez não foi só rejeitar o ministério, mas foi rejeitar a presença de Deus. Ele disse: fugirei aonde não tem a presença do Senhor. Jonas rejeita a presença dos Deus, mas mesmo rejeitando a presença de Deus, não diminui o amor de Deus por ele. A história de Jonas é uma história de graça e de misericórdia. Jonas não merecia ser salvo por aquele peixe, gente. Vamos ser sinceros, Jonas não merecia a morte? Claro que merecia. Jonas, poxa, ele desobedeceu porque ele quis. Deus tinha algo em Nínive, Jonas escolheu Tarsis. O problema é dele, não é verdade? Humanamente falando, Jonas fala, o problema é dele, escolheu errado. Jonas não merecia ser salvo. Mas mesmo assim, Deus continua amando Jonas. Mesmo assim, Deus continua exercendo misericórdia. Jonas escolhe errado, sofre a consequência disso, mas Deus não permite que Jonas morra, e Deus alcança Jonas com a sua graça, e com o seu amor, e com a sua misericórdia. Através da história de Jonas, nós temos uma grande lição de graça e de amor, que os nossos pecados não impedem Deus de nos amar. Mesmo quando rejeitamos a Deus, mesmo quando não ouvimos a Deus, mesmo quando nós desobedecemos a Deus, meu irmão, Deus continua te amando. Deus jamais deixou de te amar. Jamais. Mesmo quando você peca na presença dEle, Deus continua te amando. Embora o teu pecado não agrade a Ele, mas o teu pecado não é o suficiente para interromper o amor de Deus por você, porque Deus te ama de uma forma incondicional. Assim como Deus amava Jonas. Assim como Deus amava Jonas. E sabe, talvez muitos dentre nós estejam já na barriga do peixe. Estejam dando escolhas erradas, estejam no meio do mar. E eu quero te dizer, nesse momento, nessa ocasião, Deus, Ele continua te amando. Mesmo que você tenha dito para Ele, Deus, Ele te diz sim. Deus quer te restaurar. Deus quer cuidar de você. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia. É por isso que a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é muito superior às nossas falhas e ao nosso pecado. Nós aprendemos isso com Jonas. Um segundo momento da história de Jonas que eu quero compartilhar com vocês é a pregação de Jonas. Vejam comigo, gente, vamos lá para o capítulo 3, versículo 1 ao 4. Primeiro nós vimos a fuga e tantas coisas que aconteceram na fuga. Agora vamos ver o capítulo 3. Olha o que diz do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. O segundo momento que nós entramos nessa história é a pregação de Jonas. E isso é muito impressionante, essa pregação. Primeiro que você vê, no versículo 2, que Deus ele dá uma segunda chance para Jonas. Deus chama Jonas novamente e dá a mesma ordem, de profetizar em Nínive. Mas agora o que Jonas faz? No capítulo 1 a Bíblia fala que Jonas fugiu da presença do Senhor. Agora depois de ter sido lançado no mar, de ter sido enrolado pelas algas, as águas chegando na sua alma, versículo 2, a Bíblia diz que Jonas imediatamente foi para Nínive. Jonas foi imediatamente, meu irmão, Jonas não pensou 2 vezes. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Opa, tudo bem, Senhor, vou. Jonas aprendeu com a lição. Jonas teve uma grande lição. Gente, ficar 3 dias, 3 noites dentro do peixe não é nada fácil não. Jonas aprendeu. Jonas foi imediatamente. É interessante também, gente, que a cidade de Nínive, a Bíblia diz que era uma cidade grande. Era a maior cidade daquela época. Para percorrer toda Nínive, eram necessários 3 dias. Está escrito na Bíblia aí, não sei o que estou falando não. 3 dias para andar toda Nínive, para percorrer toda Nínive.
A Bíblia diz que Jonas, nesse momento que nós lemos, começou a pregar e pregou durante quantos dias? Um dia. Jonas percorreu a cidade durante um dia. Ou seja, ele andou um terço da cidade. O interessante também na pregação de Jonas era a mensagem da pregação. Gente, olha o sermão de Jonas, vamos ser sinceros, olha só o que Jonas dizia, olha a mensagem. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Uma mensagem curta e grossa. É isso que eu chamo a atenção agora. A mensagem da pregação do sermão de Jonas era curta e grosso. Jonas chegou lá e disse assim, olha, Nínive será destruída daqui a 40 dias. E ele percorreu a cidade o dia todo, andando e declarando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Em nenhum momento dessa mensagem você vê uma ponta de misericórdia. Não tem a palavra antes, arrependam-se, pois Nínive será destruída. Não, está escrito, Nínive será destruída. Deus não está chamando a misericórdia, Deus não está chamando arrependimento. Mas na verdade é um sermão de juízo. Deus já está condenando aquele povo. Nínive será destruída. Deus somente está avisando o povo de que Nínive seria destruída. Um sermão de 6 palavras. E nesse sermão não tinha nenhum momento de arrependimento, nenhum clamor de misericórdia, nenhum clamor de arrependimento. Apenas um aviso do juízo de Deus. Nínive será destruída. Eu imagino que Jonas ainda falava isso com alegria, né? Como eu disse, Jonas queria a morte daquele povo. Jonas queria que realmente aqueles 40 dias passassem logo. Eu imagino Jonas andando pela cidade e profetizando com alegria, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Nínive será destruída. Todo orgulhoso talvez, né? Não sei, estamos entre linhas. Porque Jonas queria a destruição de Nínive. E ele andou a cidade durante um dia declarando, Nínive será destruída. Não, olha, arrependam os seus pecados, peçam perdão a Deus. Não, Nínive será destruída e ponto final. Esse era o sermão de 6 palavras de Jonas. Mas, gente, algo que ninguém esperava aconteceu. Um sermão tão curto e grosso de Jonas trouxe um resultado impressionante. Olha o que diz no versículo 5 agora. No mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, os habitantes de Nínive creram em Deus. Olha isso, gente. Jonas, um sermão de 6 palavras, curto e grosso, não era para crer não era para se arrepender não. A ideia daquilo era um juízo, era um aviso de condenação. E a Bíblia fala que quando Jonas, repare, Jonas percorreu um dia na cidade, somente um terço na cidade, proclamando essa mensagem, esse sermão curto e grosso, e o que acontece? Os habitantes de Nínive creram em Deus. Cara, que impressionante. Olha o resultado do sermão de Jonas. Eles creram em Deus. Uma mensagem de 6 palavras levou 120 mil pessoas a crerem em Deus. Jonas percorreu a cidade somente um dia, somente um terço da cidade. E a Bíblia fala que todos os habitantes de Nínive, você vê que na continuidade do versículo, diz que do rico ao mais pobre, todos se converteram. A mensagem curta e grossa de Jonas, que não levava ao arrependimento, mas levava ao juízo de Deus, trouxe a conversão de toda a cidade, do rico até o mais pobre, de ponta a ponta da cidade. Mesmo aqueles que não ouviram Jonas, porque Jonas andou a cidade somente um dia, eles creram em Deus. A notícia começou a se espalhar e eles creram em Deus. E, gente, não ficou somente entre o povo não. Sabe o que aconteceu? Versículo 6. A notícia também chegou ao rei de Nínive. O rei também creu em Deus. O rei se converteu a Deus. E continuando esse texto, versículo 6, diz, o rei se levantou do trono, e tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se, afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram,
como se converteu do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não o executou. Que impressionante, gente. O povo se converteu a Deus, desde todo o povo até o rei se converteu a Deus. Um sermão de 6 palavras converteu 120 mil pessoas. Nunca em toda a história aconteceu algo tão extraordinário como a mensagem de Jonas. Nenhum profeta teve tanto sucesso no seu sermão como Jonas. 120 mil pessoas em um sermão de 6 palavras. E sabe, apesar das suas transgressões, apesar do povo do Nínive, os ninivitas serem um povo cruel, maldoso, que fazia tantas calamidades, como eu disse já, tantas coisas horríveis, Deus teve misericórdia da cidade de Nínive. A Bíblia diz no último versículo que nós lemos, e Deus viu o que eles fizeram jejum, eles se arrependeram dos seus caminhos, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se Deus do castigo que lhes enviaria e não os executou. Essa palavra arrepender não é o mesmo arrependimento de nosso arrependimento, quando você faz uma coisa errada e se arrepende, não. A palavra arrependimento no Antigo Testamento, quando se refere a Deus, está falando de mudança de direção. Deus estava indo por aqui, Deus estava indo executar um juízo sobre Nínive, destruir Nínive. A Bíblia diz, Deus se arrependeu, Deus mudou de direção. Deus teve misericórdia e compaixão daquele povo e tomou uma outra decisão. Não que o antes era errado, não. Foi apenas uma direção, uma mudança de direção. Deus teve compaixão da cidade de Nínive. Gente, de novo, olha como o livro de Jonas é um livro repleto de graça e de amor. Olha isso, um povo tão cruel, um povo tão maldoso, mataram tantas pessoas, fizeram tantas crueldades. E a Bíblia diz que o povo se arrependeu e Deus teve compaixão da cidade de Nínive. Deus teve misericórdia. Que atitude de amor, que atitude de graça. E sabe, gente, Nínive é um exemplo clássico de que o nosso país ainda existe uma esperança. Nós não chegamos ainda no nível de Nínive. Creio eu, acredito que não. São Vicente não está como Nínive. O Brasil não está. Espero que nunca chegue. Mas o exemplo de Nínive é um exemplo clássico de que mesmo hoje nós vivemos tanta corrupção, tanto descaso, tanta violência, tanta impunidade, nós não podemos desistir da nossa cidade. Se Deus salvou Nínive, se Deus perdoou Nínive, Deus pode perdoar São Vicente em nome de Jesus. Deus tem compaixão de São Vicente. Se Deus teve compaixão da capital dos assírios, povo tão cruel, Deus tem compaixão da nossa cidade também em nome de Jesus. O exemplo do perdão de Deus a Nínive é um exemplo clássico de que Deus ainda exerce misericórdia sobre a nossa cidade. E mesmo hoje nós vivemos um tempo tão difícil em nossa cidade, ainda existe uma esperança em nome de Jesus. Ainda existe uma esperança, ainda existe uma cura, ainda existe um perdão. Sabe por quê? Porque a salvação ela não pertence ao homem, a salvação pertence a Deus. Mesmo esses que estão matando, roubando, se prostituindo, dentro da corrupção, eles podem ser salvos. Porque a salvação não pertence ao homem, pertence a Deus. A salvação não é um caminho que o homem abre da terra ao céu, mas é um caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação não é uma ponte que o homem estendeu da terra para o céu, mas é uma ponte que Deus estendeu do céu para a terra. A salvação pertence a Deus. E o mesmo Deus que curou Nínive, o mesmo Deus que salvou Nínive, Ele pode salvar São Vicente em nome de Jesus. Ainda existe uma esperança. Eu sei que o negócio está difícil. Eu sei que é cada dia mais difícil morar no nosso país, mas ainda existe uma esperança para esse Brasil. E essa esperança é o nosso Deus em nome de Jesus. E nós como povo de Deus precisamos crer nisso. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.